Muito bem, gente. Boa noite a todos. Vamos lá, preparados para a última parte da revisão de farmacologia do trato gastrointestinal. Esse é mais um videozinho curto. Aqui a gente vai abordar a parte final com a diarreia, êmese e antiflatulentos. É uma revisãozinha bem breve, como as outras duas anteriores. Espero que ajude vocês, estudem. E amanhã eu posto o vídeo de dúvidas, tá? Com relação às dúvidas que chegaram, para ajudá-los durante essa semana das provas, tá bom? E antes de mais nada, antes de vocês assistirem o vídeo, dá aquela clicada para curtir aí o vídeo, assina aqui o canal, o sininho e as novidades que forem chegando, vocês podem ser avisados com isso, tá bom? Um beijo do Magro e boa aula para vocês. Dos agentes antidiarreicos, o que a gente tem que lembrar sempre? Toloperamida, tá? Não pode esquecer, principal antidiarreico, 40, 50 vezes mais potente como antidiarreico que a própria morfina, tá certo? E tem baixa penetração do sistema nervoso central, então não vai ocasionar quadros de intoxicação, tá? Nem dependência. O que pode ocorrer e é descrito são overdose em crianças, tá? Depressão do sistema nervoso central em crianças pode ser por causa de uma overdose. Muito bem. Feito. Então vamos para a última parte, tá? Na última parte, os antieméticos, nós vamos conversar sobre drogas que inibem a êmese. Não vou falar das alterações fisiológicas, características, das fases pré-ejeção, ejeção, enfim. Mas vocês sabem que as alterações fisiológicas musculares, periféricas, são ocasionadas por quê? Nós temos aqui, abaixo do quarto ventrículo, próximo à zona quimiorreceptora, próximo ao núcleo do trato solitário, nós temos uma região chamada centro do vômito, tá certo? E essa região, ela possui diversos receptores e inputs. Ela recebe inputs do aparelho vestibular, ela recebe inputs do sistema nervoso central, ela recebe inputs lá do trato gastrointestinal, aquela aferência crânio-dorsal que eu havia citado, ela recebe inputs da área quimiorreceptora. E se vocês notarem, esses locais enviam esses inputs e essas regiões são ricas em receptores estaminérgicos, colinérgicos, são ricos em receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, neuropeptídeos, tá? Existem ainda os receptores canabinoides. Então, é uma região que possui vários subtipos de receptores e a gente já entende, por exemplo, quando a gente tratava e falou da farmacologia a farmacologia colinérgica, nós citamos que os bloqueadores colinérgicos derivados da escopolamina serviam para tratar a cinetose, que era ocasionada por distúrbios no aparelho vestibular, era um enjoo de movimento. Por quê? Porque eles bloqueavam receptores muscarínicos. Opa, voa lá. A região central do vômito, tá? Tem receptores muscarínicos do tipo 1 que recebe de input do aparelho vestibular. Tá? Então é por isso. Histamina. Quando a gente conversou de antihistamínicos, a gente disse que os de primeira geração serviam para tratar a cinetose. Por exemplo, o Dramin. Né? Por quê? Porque tem receptor estaminérgico 1. Então o anti-H1 ele vai se ligar a esse receptor e impedir esse estímulo. Tá certo? Receptores H1 tem na região. Então por que é importante como antiemético, inibidor no caso da êmese, no episódio de cinetose, que é o enjoo de movimento, os antagonistas H1, né, os anti-H1 de primeira geração, difenidramina, meclizina, ciclizina, prometazina, e os antagonistas muscarínicos derivados da escopolamina, porque naquela região tem H1 e M1. Então, bloqueando esse receptor, você diminui a êmese, ocasionada pelo movimento, porque é pelo aparelho vestibular. Agora, você pode diminuir a êmese e uma das melhores drogas para controle de êmese estimulada por quimioterapia são os antagonistas, adivinha de qual receptor serotoninérgico? 3. Lembra? Serotonina via dorso cranial, receptores do subtipo 3. Então, ondacentrona, granicentrona, tá? E os antagonistas dopaminérgicos 2. Opa, metoclopramida, Plasil, olha lá. Tá certo? Por quê? A região tem dopaminérgico 2, então é importante. E por último, os canabinoides. Essa região tem receptor CB1 canabinoide.
Tá? Então é importante que aqui não antagonista, agonistas canabinoides são importantes para o tratamento da êmese. Tá? Agonistas canabinoides. Está difícil o agonista aqui. Agonistas canabinoides se ligam com anabilona e os derivados. Receptor CB1 na zona central do vômito. Tá? Quimiorreceptora. Então, a partir dessa ligação agonista, você tem a diminuição da êmese. Da principal classe, antagonista 5-HT3. Por que é que você não vai ver isso provavelmente sistema único? Porque essas drogas são mais caras. Você vai ver, por exemplo, para tratar enjoo de quimioterápico, Plasil, porque Plasil é R$4, R$3, R$5 a caixa. E essas drogas são muito mais caras. Tá? R$40, R$50, então você não vai ver. Mas tem o mesmo objetivo? Tem o mesmo objetivo, mas são muito mais eficazes. Tá? Principalmente na êmese por quimioterapia. São agentes primeira linha. Tá certo? E tem raríssimos efeitos adversos. Os antagonistas D2 é outra classe, pode ser utilizado e é usado, e o principal uso desses antagonistas são para êmese. Tá? Então, náusea e vômitos associados a vertigem, a vômitos causados por uremia, radiação, gastroenterite. Então, é importante, tá? Também são bem tolerados, mas alguns têm os efeitos, e o principal efeito adverso dessas drogas são os sintomas extrapiramidais, tá? Similar a parkinsonismo. Sensação de quietude, distonia, discinesia tardia, aqui, ó. Tá certo? Por último, meus nobres amigos, os antiflatulentos, aquela situação que a gente começou a ver no desenho do Family Guy. Então, são os fármacos antiflatulentos, simeticona e os derivados, que vão colapsar as bolhas de gás. Vão colapsar essas bolhas de gás, facilitar com isso a diminuição do incômodo e a eliminação desse gás. Então, comprimidos mastigáveis, cápsulas preenchidas com líquido, tá? Então, são os utilizados.